E aí, beleza? Estamos em um mundo diferente de todos, cheios de mistérios e perigos nos mares. E nesses mares estão aqueles que vivem de acordo com suas próprias regras, conhecido como os piratas, na busca incansável de aventuras e riquezas. E há 22 anos atrás, em Loguetown, uma multidão esperava pela execução de Gold Roger, o rei dos piratas, condenado à morte pelos crimes de pirataria. Só que ele tinha conquistado um enorme tesouro e antes de ser executado disse a todos que se quisessem riquezas, fama e poder, no tesouro dele estava tudo que esse mundo poderia lhe dar, e era de quem o encontrar, sendo executado na sequência, e a multidão polvorosa saiu para os mares atrás do tesouro. Começando assim a grande era dos piratas, onde todos agora queriam achar o famoso tesouro de One Piece. Ok, agora em dias atuais, no Mar Azul Oriental, em um pequeno bote furado de madeira, conhecemos ele, Monkey D. Luffy, um garoto que não sabia nadar, mas estava em uma jornada de encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas, mas ele precisava de uma tripulação para isso, contando para um pássaro mensageiro, perguntando se ele não queria se juntar, mas parece que não, e o bote afundou, e ele teve que entrar dentro de um barril, indo parar em uma batalha de canhões da pirata Alvida, procurada viva ou morta pela recompensa de 5.000 berries, e estava saqueando um pequeno navio, de uma forma bem violenta por sinal, e o barril de Luffy acabou indo parar nesse navio. Ela, por sua vez, estava procurando o famoso caçador de piratas Roronoa Zoro, e ela sabia que ele já esteve naquele navio. Porém, um tripulante disse que ele foi parar na Ilha Sixes e ele tinha uma lista de piratas que estava caçando, mas segundo o marinheiro, ela não estava nela. Irritada, a Alvida matou o coitado e na sequência mandou Kobe limpar a bagunça, e ela gostava de ser bajulada. E foi o mesmo Kobe que encontrou Luffy saindo de um barril na despensa que pediu para Kobe ficar quieto, que estava tudo bem, ele não iria fazer mal e só estava morrendo de fome. E segundo Kobe, a capitã Alvida não deixava ninguém comer antes dela, pois ela era dona do navio e a capitã dos piratas Alvida. Luffy também disse que era um pirata, mas para Kobe ele não parecia, pois piratas eram asquerosos e ele detestava piratas, mas Luffy disse que era diferente, contando a história de quando era um garotinho de apenas 10 anos e sempre esperava um pirata chamado Shanks voltar à Ilha Fuchsia, que era um cara gente boa, porém pirata que saqueava e roubava, e Luffy queria ser um pirata também, mas Shanks sempre o encorajava para não ser, passando o aviso que era perigoso demais, e ele poderia se machucar, e para ser pirata teria que ter coragem. Então, para mostrar que era corajoso, pegou uma faca e queria mostrar para Shanks que não tinha medo de se machucar, fazendo aquela cicatriz em seu rosto. Eu não tenho medo de me machucar, e eu vou te provar! Pariu, moleque do c... Ele disse a Kobe que só fez aquilo para provar que tinha capacidade de ser um pirata, mas seu objetivo agora era achar o One Piece. E assim que montasse sua tripulação, iria para Grand Line, encontrar o tesouro, que segundo Kobe era o lugar mais perigoso do 7 mares, e as ondas e feras marinhas iriam devorá-lo, só que para Luffy parecia divertido. Então Kobe o ajudaria a sair no navio, só que desastrado acabou fazendo barulho e acordando todo mundo, e a capitã Alvida já achou que Kobe estava o traindo e trouxe um caçador de recompensas. Mas Luffy disse o seu nome e que se tornaria o rei dos piratas um dia, e claro que ela caiu na gargalhada, pois segundo Alvida, ela era a capitã mais forte do mundo e queria que Kobe repetisse isso. Porém Luffy não deixou, pois Kobe agora era independente e que Alvida era cruel e burra igual uma marmota. Nesse momento ela queria atacá-lo, só que Luffy era ágil e salvou o garoto, fora que quando começaram a atacá-lo, seu corpo era feito de borracha e ele podia se esticar todo, e assim começou a mostrar seus poderes e habilidades para esquivar e fugir de Alvida. E ela mesmo estava destruindo seu navio, e mais uma vez Luffy impediu que ela atacasse Kobe, fazendo o Gomu Gomu no Pistol, que é um super soco, e enviou ela para longe. E ninguém mais da tripulação queria atacá-lo, e junto com Kobe sairiam daquele barco. Já na Ilha Sixes, o famoso caçador de piratas Roronoa Zoro acendia 2 velas para pessoas que ele conheceu, e um assassino chamado Mr. Seven estava seguindo ele há 3 dias. Então, conversando com Zoro, disse que era de uma organização
organização chamada Baroque Works que gostaria de contratar sua técnica única e ele seria um dos assassinos dela. Mas ele não estava interessado em entrar para organização nenhuma e nem ter uma tatuagem na cara. Com isso, fazer o quê? Porém agora Senji e Zoro iriam lutar com Kurobe, que tinha o poder do Karatê. Já começaram a luta, passando apertado para ele. Luffy, mesmo com seus poderes da fruta do diabo, não era páreo para o Homem-Peixe, pois o seu Gomu Gomu no Pistol quebrou os dentes mais rapidamente. A Log fez crescer de novo. Então Luffy achou sua fraqueza. Na verdade, não podia derrotar, mas sim destruir tudo que ele construiu. E naquela sala de mapas começou a destruir os pilares, deixando a Log muito irritado. Zasenji, igual Luffy, começou a gritar os seus ataques contra Kurobe e deu super certo. Venceu o Homem-Peixe com suas bicudas e na sequência o Sop chegou, que conseguiu derrotar apenas um pirata. E por fim Nami chegou abraçando seus amigos, deixando Senji de lado. O problema agora era que o Along Park estava desmoronando e Luffy ainda continuava lutando com o Homem-Peixe de maior recompensa. E agora Luffy usou o Gomu Gomu no Gaten com vários socos e depois o Gomu Gomu no Ono, o super chute que até destruiu o Along Park e ainda derrubou o pirata para os últimos andares da construção. O Along Park restou apenas cinzas e dela o pirata de borracha surgiu, dizendo que Nami era sua companheira e sua amiga e também fazia parte do seu bando. Todos lá ficaram felizes pelo capitão do chapéu de palha ser resistente à peça e agora era hora de comemorar. Senji então fez um banquete para toda a vila e ainda chavecando a irmã de Nami e na sequência a velha rivalidade com o Zoro. Já Usopp fez o que faz de melhor, contar suas histórias inventadas, porém a festa acabou pois Garp chegou e as ordens eram para prender todo mundo pela destruição da vila, só que Kobe não obedeceu às ordens. Disse ao vice-almirante que não e sim o bando de Arlong e Helmeppo também discordava de suas ações. Pois bem, os outros marinheiros não discordavam e Garp ficou encarando seu neto e daria sua última chance para ele desistir. E como Luffy disse a ele que sempre foi um pirata, começaram a lutar. E olha, o vice-almirante realmente era forte, pois Luffy não aguentou muito os ataques e mesmo tentando fazer o Gomu Gomu no Rocket no seu avô, ele o derrubou com facilidade. Ele segurou Luffy pelo pescoço, mas nessa o seu neto disse para ele que podia bater o quanto quisesse, que ele iria sim para Grand Line encontrar o One Piece e ser o rei dos piratas, dando uma risada que lembrava Gold Roger, e nessa ele soltou Luffy e também começou a rir. Depois liberou todo mundo do chapéu de palha, pois tinham que ir atrás dos verdadeiros criminosos, mas o lance que isso não se passava de um teste. E apesar de ser um teste estranho, Luffy passou, só que agora estava por conta própria, mas segundo ele não, pois agora tinha seus companheiros. No dia seguinte, Nami então se despediu de sua mãe e de sua irmã. Jacob trouxe um presente para Luffy, um cartaz de procurado, algo que ele sempre quis e era a maior recompensa de East Blue. Dando outro adeus em Luffy, pois agora seriam difícil se encontrar novamente, e Luffy mostrou o cartaz para os seus amigos. Ele valia agora 30 milhões, mais que qualquer pirata de West Blue, então teriam que ir para Grand Line, senão seriam alvos fáceis. A dona do bar que ele frequentava quando criança ficou sabendo e feliz pelo cartaz. A senhorita Kaia também, já que no cartaz também estava Usopp. E o chefe Zeff nada de surpresa, pois sabia que o garoto dava trabalho. Já o palhaço se importou bastante, pois era a maior recompensa, ainda maior do que o dele e também da Capitã Alvida. E o seu avô até ficou surpreso com o primeiro cartaz de seu neto. E a punição para os seus cadetes era ter um treinamento para se tornarem fortes, e já que queriam enfrentar Luffy e Zoro, esse era o caminho. Já o Shichibukai Mihawk encontrou o bando de Shanks e foi levar o cartaz para ele do seu filho de criação, que finalmente se tornou um pirata, e isso era o sonho dele, e até iriam comemorar, e olha que Mihawk iria beber com eles. Já no Gonberry, agora teria um pedacinho da casa para Nami recordar como presente, e o presente que Luffy ganhou foi o símbolo do chapéu de palha no pano do mastro do navio, que deixou ele ainda mais agitado e feliz. E o destino agora era a Grand Line, mas antes teriam um rito de partida, onde todos iriam dizer o que queriam encontrar, e Senji disse que era o All Blue, Luffy que era ser o rei dos piratas, e Zoro ser o maior espadachim do mundo, Nami desenhar o mapa do mundo e o Usopp se tornar o maior guerreiro do mar. Terminando assim a